Glórias a Deus. Amém, pessoal? Todos receberam o estudo em nome de Jesus? Glória a Deus, né? Todos em mãos, né? Glória a Deus. Eu queria trazer para vocês essa palavra aqui em nome de Jesus, tá? A gente está fazendo uma campanha aqui toda quarta-feira, em nome de Jesus, para você que não sabe. E esse é o primeiro estudo que nós vamos estar lendo aqui, meditando sobre a palavra de Deus, tá? Eu tenho falado com vocês qual é o propósito aqui. É maratona da honra pela família. Pastor, mas qual é o intuito disso daí? No final dessa campanha, você vai receber, pessoal, uma medalha dessa aqui, ó. Esse é o propósito. Ah, pastor, uma medalha, mas para que receber uma medalha, né? Entenda bem. O propósito aqui, pessoal, é você completar as 9 lições do estudo. Esse é o propósito, tá? Eu, inclusive, vou estar gravando as 9 lições para estar mandando para o povo, né, de Deus, aqueles que não estão podendo vir, aqueles que acompanham na rede social. Eu vou estar gravando as 9 lições em nome de Jesus, tá? O pessoal está acompanhando. Então, o que eu quero trazer para você? Para que serve a medalha? Irmãos, eu tenho falado o seguinte. Essa medalha aqui é uma medalha representativa, claro, né? Você está vendo aqui, tá bonitinho, direitinho, não é ouro não, tá? Tem nada de ouro aqui. Isso aqui é uma medalha comum que nós fizemos para você. E você pode colocar na sua estante, como se estivesse lá pendurado. E eu tenho falado um pouquinho sobre isso. Talvez um parente seu chegar na sua casa e perguntar para você: ô vó, que negócio aí de medalha agora? A senhora agora está correndo maratona? A senhora está correndo na rua agora ganhando medalha? Aí você vai falar assim: não, meu filho, não é isso não. Eu fiz uma maratona por você. 9 quartas-feiras eu orei por você lá na igreja, eu meditei lá na palavra e eu fiz uma maratona por você em nome de Jesus. Amém, pessoal? Esse é o propósito que eu estou falando para vocês aqui, para que você possa estar levando no final dessa campanha em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos para o nosso estudo, pessoal. Aqui na parte de cima do nosso estudo vai estar escrito assim, ó: Maratona da honra pela o quê? Pela família. Glória a Deus. Vamos meditar aqui na palavra de Deus, diz assim, ó: e também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o quê, pessoal? Todo juízo, né? Então você vê que está escrito lá em João, capítulo 5, no versículo 22 e 23. O que a palavra está querendo dizer? Quando a palavra diz, e também o Pai ninguém julga, mas deu ao Filho todo juízo, é que o poder, pessoal, foi dado ao próprio Jesus. A Bíblia diz que, você vai ver nesse estudo também, a Bíblia vai dizer que Deus e Jesus são um só. A palavra vai falar sobre isso em João capítulo 10. O que eu quero que você entenda aqui nesta manhã? Quando a palavra diz, né, e também o Pai ninguém julga, mas deu ao Filho todo juízo, é que o próprio Jesus, o nosso Jesus, né, o meu e o seu Jesus, eu preciso entender que ao mesmo tempo que ele é o advogado, um dia ele vai ser o juiz. Nós temos que entender isso, pessoal. Hoje ele é o nosso advogado. Eu fico pensando, de vez em quando, nas nossas orações, a palavra diz que tudo que está ligado na terra será ligado no céu. Quando a gente começa a orar, a fazer oração diante de Deus, eu imagino o próprio Jesus falando com Deus. Pai, ó, começou a orar. A irmã Palmira começou a orar lá. Está orando. Aí Deus já começa lá e Jesus começa a interceder, começa a falar com o Pai. A irmã Maria está orando. A irmã Nerli está orando. A irmã Edna, né? A irmã Wanda, as irmãs do apoio, os obreiros. O pastor Biratã está lá, está orando. E o próprio Jesus começa a interceder. Por quê? Porque ele é o seu advogado. É ele que defende você. É ele que vai advogar. Não sei quem aqui já foi numa audiência. Mas numa audiência, o advogado está ali te defendendo, sim ou não? Ele te defende. Mas não tem o juiz também? Tem o juiz. O juiz é aquele... Até tinha aqui um martelinho aqui, né? Aquele do juiz, não sei se está aqui. Tinha até um martelinho aqui, que o próprio juiz dá sentença, achei aqui, ó. Não é? Ele bate lá. Está julgado, não é isso? Então entenda que um dia... O próprio Jesus, da mesma forma que ele é o seu advogado, um dia ele vai ser o juiz. É ele que vai estar lá julgando, né? Aqueles que andaram corretamente, aqueles que se arrependeram de fato, é ele que vai estar lá. E a palavra diz, pessoal, que por suas palavras você será condenado, mas será justificado também. Amém, Jesus? Deu para entender até aqui?
Então, você sabe que o próprio Jesus, ele é só advogado, mas um dia vai ser o juiz também. E vai continuar dizendo, ó, para que todos honrem o Filho, como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra quem? Não honra o Pai, que o enviou. Caramba, muito forte, né? Eu preciso entender uma coisa. Todos nós estamos aqui. Nós temos que entender que aquele que rejeita a Jesus não está honrando a Deus. Quantas pessoas nós vemos por aí, pessoal, que estão rejeitando a Jesus? As pessoas rejeitam. As pessoas não querem ficar ao lado de Jesus. Tem pessoa que nem ora falando o nome de Jesus, pessoal. É como se fosse uma rejeição. O que a palavra vai dizer? Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e o quê? E a vida. E ninguém vai ao Pai senão por mim. Mas ainda assim tem gente que parece que não entendeu essa palavra, né, pessoal? Tem gente que continua ainda, né, pedindo um monte de coisa, um monte de entidade, entenda bem, não estou atacando a religião de ninguém, tá? Mas é o que está na palavra de Deus. E não consegue pedir a Jesus a falar em nome de Jesus, porque é esse nome. A palavra diz, ninguém vai ao Pai senão por mim. Então está muito claro isso aqui para mim. Amém, pessoal? Ele fala que ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão nesse nome, que é o nome de Jesus. Amém? Vamos continuar o estudo aqui, ó. Vai dizer assim agora, ó. Honrar a Deus devia ser o objetivo de todo o cristão. Aqui está escrito devia ser. Eu posso até acrescentar nessa frase, ou até mudar. Ao invés de colocar honrar a Deus devia ser, eu poderia colocar deveria ser. Porque deveria. Se você não tem honrado a Deus, né, nos dias de hoje, se você não tem honrado ao Senhor como deveria honrar, deveria ser assim. A gente deveria ter o objetivo, pessoal, de honrar a Deus todo dia. De honrar ao Senhor todo dia. Por quê, pastor? Irmãos, porque primeiro que Deus é o Criador. Foi Ele que criou você. Foi Ele que nos criou. Eu me lembro da passagem de Jó, estava pensando nisso de manhã. E talvez eu pregue sexta-feira. E eu fiquei pensando quando Jó, ele começa a passar por tudo aquilo. E aí os amigos de Jó começam a contestar a ele. E aí Deus faz uma pergunta para Jó. Uma pergunta muito interessante. Deus pergunta para ele assim, ô Jó, onde é que você estava quando eu criei o mundo? Caramba, que coisa forte, né? Se você não ler essa mensagem de Jó, sexta-feira talvez eu pregue essa mensagem. É a direção que Deus está me dando até agora. Deus pergunta para Jó, ô Jó, onde é que você estava quando eu criei o mundo, hein? Onde é que você estava? E eu pergunto para você, onde é que você estava quando Deus criou o mundo? Caramba, pastor, eu nem imaginava em nascer. Por quê? Porque Ele é o Criador, Ele é o dono de tudo. De vez em quando a gente contesta Deus, né? Tem pessoas, de vez em quando, não sei se você já viu isso, pessoas falam assim, dessa vez eu falei sério com Deus. Dessa vez eu virei para Deus, mas falei sério com Ele. Falei, como é que é, Deus? Caramba, eu fico pensando, irmãos, como a pessoa pode fazer isso? Sabe o que eu penso? Essa palavra de Deus para Jó foi falando mais ou menos assim, ó, você não era nem nascido, rapaz, você nem sonhava em nascer. Foi eu que criei você. Foi eu que fiz você. Onde é que você estava quando eu criei esse mundo? Quando eu criei o céu, a terra, tudo que eu criei, onde é que você estava? Eu fico imaginando Deus falando isso pra gente, né? Imagina a nossa cara para Deus. Jesus, é verdade. Eu nem sonhava em nascer. E Deus já criou tudo nesse mundo. Ele é poderoso demais. Amém, pessoal? Diga graças a Deus. Então tem que pensar um pouquinho nisso. O nosso objetivo deveria ser honrar a Deus. No entanto, a gente sabe que muitos não honram a Deus. Como muitos da família. Tem gente da família que nem pensa em honrar a Deus. Está brincando com as coisas de Deus. Amém, pessoal? Mas deveria ser o nosso objetivo, tá? Vamos lá. Honrar a Deus deveria ser o objetivo de todo cristão. Mas algumas coisas precisam ser pontuadas na vida de quem pretende fazer algo tão grandioso. Então nós vamos pontuar algumas coisas. Qual é a lição número 1? Honrar a Deus é o quê? É o objetivo. Então o objetivo dessa lição, número 1, é você aprender a honrar a Deus. É você aprender a honrar o Senhor todo o seu coração, tá? Vamos aqui na mensagem, vamos lá.
Diz assim: o primeiro ponto a ser observado é crer que Deus o quê, pessoal? Caramba, irmãos, você sabe que isso aqui tem muito cristão que tem dúvida ainda? Tem muita gente que duvida ainda de Deus. Tem gente que não consegue acreditar que Deus existe. É sério, não é isso? Tem gente que não acredita. Não crê de fato que Deus existe. Tem gente que tem uma dúvida, passa uma aflição, começa a se perguntar: caramba, será que Deus existe mesmo? Por que eu estou passando isso? Por que eu estou passando essa aflição? Por que eu estou passando esse problema? Ainda ontem, a gente meditava no curso que a gente está fazendo. Interessante até essa história de Jó, né? Irmãos, a história de Jó, você vê que Jó ele era um homem fiel, temente a Deus, um homem reto, andava nos caminhos de Deus. E olha tudo que Jó passou na vida dele. Aí tem cristão de vez em quando pensa assim: poxa, eu sou reto com Deus, eu sou dizimista, eu sou ofertante da casa de Deus, eu ando reto nos caminhos do Senhor, por que eu estou passando isso tudo? Por que eu estou passando essa aflição toda? Irmãos, tem coisas que a gente tem que passar. Tem situação que a gente tem que passar. Não adianta agora ficar se martirizando: meu Deus, por que eu estou passando isso tudo? Ai, Jesus amado, eu vou largar tudo. Não, calma, irmão. Calma. Tem coisa que a gente passa para crescimento. Tem aflição que nós passamos para crescimento. Tem problema que você vai enfrentar até para você dar testemunho para alguém. Então Deus, eu costumo dizer uma coisa, né? Uma brincadeira assim. Deus sabe fazer o negócio. Deus sabe fazer. Calma. Pastor, que a minha família está difícil, pastor, a situação está complicada. Calma, deixa Deus trabalhar na sua casa. Calma. Pastor, porque eu sou fiel, meu filho está passando um problema, passou dentro de casa. Calma. Deixa passar, irmão. Não é que você não tenha que orar pelo seu filho, tá? Não é que você não tenha que buscar pelo seu filho. Não é que você não possa ajudar o seu filho, a sua filha, alguém da sua família. Não, não é isso. Entenda uma coisa, Deus até manda, né, a gente cuidar dos nossos. Mas, irmãos, tem gente na família que de vez em quando precisa passar alguma coisa para poder acordar. É ou não é? Tem gente que só acorda quando passa alguma coisa. Não adianta. Tem gente que você fala, prega, convida para vir à igreja, convida para buscar a Deus, convida para estar com Jesus. Vamos embora, vai ter uma reunião. Passou a fazer um café da manhã lá na igreja, lá, vamos lá, né? Vamos estar conosco lá em família. E a pessoa não vem. Às vezes você chama um marido, você chama um neto, um bisneto, você chama um filho, uma filha, você chama um irmão, um parente, um vizinho, e a pessoa não vem. Aí quando o filho passa um aperto, Deus começa a apertar, a pessoa fala: por que meu filho está passando isso? Porque tem que passar. Vai ter que enfrentar. Vai ter que passar problema, porque é assim que ele vai vir à igreja. É assim que ele vai buscar Deus. Não que só a igreja é a salvação. Não, não é isso. É importante congregar. Porque é aqui que você escuta a palavra de Deus. Deixa eu perguntar para você. Quando você está em casa, lendo a Bíblia, na sua casa, se você não lê, deveria. Quando você está em casa lendo a Bíblia, né? De vez em quando tem umas distrações. Tem ou não tem? Neto correndo, alguém bate no portão, o telefone toca. Quantas distrações que tem em casa? Então você vê que aqui você escuta a palavra de Deus. Você medita na palavra de Deus. Você tem um pastor para cuidar de você, para pregar para você. Amém, Jesus? Então entenda a importância de congregar, tá? É importante também você meditar dentro de casa também, tá bom? É importante, tá? Só para pontuar isso. Deu para entender até aqui? Não pode ter dúvida, pessoal. Não pode ter dúvida da palavra de Deus. Não pode ter dúvida que Deus existe. Que Jesus é o Criador. Né? Não pode ter dúvida disso. Tá? Tem que continuar com essa fé. Vamos lá. O primeiro ponto a ser observado é crer que Deus existe. E que Ele é o Criador do quê? Caramba, hein? Ele é o Criador dos céus e da terra. Ninguém conseguirá, olha só a frase que forte, ninguém conseguirá honrar de fato o Senhor se não colocar em seu coração essa o quê? Essa fé. Aí está escrito lá em Hebreus, capítulo 11. Eu vou abrir aqui para vocês em nome de Jesus. Lá no livro de Hebreus, capítulo 11, o versículo é o 6. Essa frase é bem conhecida, esse versículo. Diz assim, no versículo 6. Ora, sem fé é impossível
agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe. Então entenda, olha o que eu faço dizendo, é necessário, porque sem fé é impossível agradar. Então não tem como você agradar a Deus sem fé. Se você não está tendo fé para salvar a sua família, para salvar a sua casa, não vai conseguir agradar a Deus. Como é que eu vou agradar ao meu Deus então, pastor? Colocando a sua fé em ação. Você agrada ao Senhor quando você começa a colocar a sua fé, quando você começa a agir. Aí você começa a agradar a Deus. A palavra diz, sem fé é impossível agradar. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele... Deixa eu te perguntar, você vem à igreja? Sim ou não? Então você está se aproximando de quem? De Deus. Entenda isso. Não é do pastor, não é do obreiro. Você está se aproximando de Deus. Então você que se aproxima de Deus, você tem que crer que Ele existe. Você tem que acreditar que Ele existe. Por isso que você está se aproximando dele, e mais. E que é galardoador daqueles que o buscam, ou seja, Ele é recompensador. Amém, pessoal? Ele recompensa. Se você tem fé, se você se aproxima de Deus, Ele vai recompensar você em nome de Jesus. Amém, pessoal? Vamos continuar aqui no estudo. Aí vai dizer aqui, ó. Essa foi a primeira coisa, tá? O importante é você crer que Ele existe. Diz agora, a segunda coisa a ser pontuada é entender o plano da salvação, o que nos remete à pessoa de Jesus Cristo. Se alguém não entende a obra feita na cruz, não pode honrar a Deus. E a razão é bem simples. Ele e o Pai são o que, pessoal? A mesma pessoa. Diga graças a Deus. Aí eu penso uma coisa, né? Jesus se entregou na cruz do Calvário, morreu por mim e por você. Certo? Ele morreu por todos nós. Ele não chegou aqui perguntando para cada um de nós. Ele não chegou aqui perguntando, ô irmã, eu posso morrer por você? Ô fulano, eu posso morrer por você? Não. Ele morreu por todos. Todos, pastor? Como assim? Pastor, eu estou na igreja, eu estou buscando a Deus. Ele morreu por mim, tudo bem. Agora, ele morreu por aquele mendigo também? Pastor, ele morreu por aquele agora que está até se drogando lá na linha do trem? Até por aquele? Por todos, irmãos. Todos. Só que tem gente que ainda não reconhece isso. É aí que está a diferença. Mas Jesus não veio, né, aqui na terra, como o Pai próprio enviou, e ele começou a falar, eu posso morrer por você? E você, eu posso morrer por você? E você atrás aí, posso morrer por você? Não. Ele simplesmente foi lá e fez, pessoal. Isso é amor. Isso é amor. Olha o amor que Jesus Cristo fez por mim e por você. Ele se entregou naquela cruz, sem pensar em recompensa, sem pensar no que poderia acontecer e sem pensar quem poderia honrar a ele ou não. Ele simplesmente fez. E foi por amor. Amém, Jesus? Caramba, Jesus amou muita gente, irmãos. Desde quando a gente tem que pedir obrigado, né? Jesus não ter descido daquela cruz, né? Isso é muito forte. Deu para entender então o segundo ponto? O segundo ponto, está dizendo aqui, ó, a segunda coisa a ser pontuada é entender o plano da salvação. A gente tem que entender a salvação que o próprio Jesus veio fazer por nós. Ele não se entregou naquela cruz à toa. Ele se entregou naquela cruz, primeiro, né, pela sua salvação. Para você entender que um dia você vai estar ao lado dele, ceando no reino dos céus. Diga graças a Deus. Tem que entender isso. Um dia você vai estar no reino dos céus com ele, ceando junto com Jesus. Foi por isso que ele se entregou na cruz do Calvário. O próprio Isaías vai dizer, ele falou, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Então, se você está com alguma doença, se você está com alguma enfermidade, você pode orar a Deus, você pode reivindicar o seu direito e falar, em nome de Jesus, ele já levou na cruz a minha enfermidade. E você recebe a sua cura. Amém, pessoal? Não só você, como a sua família. Você pode fazer essa oração também, em nome de Jesus. Glória a Deus. Então você já sabe, o segundo ponto é você entender que ele fez isso para a sua salvação, tá? Vamos lá. O terceiro ponto é entender que Jesus conquistou a prerrogativa de advogado, juiz e o quê?
e executou. Caramba, que forte, hein? Olha o que Jesus ele conquistou aqui. Você vê que a palavra diz aqui, no estudo, ele conquistou a prerrogativa. Advogado, juiz e executor. Coisa forte, né? Sim ou não? Então o juiz, ele é o advogado, ele é o seu juiz, ele é o executor também. É ele que executa as obras, tá? Ele não apenas recebeu, ele conquistou do Pai o poder sobre tudo que diz respeito à nossa vida aqui na terra e também no grande dia. Então, se você quiser anotar e depois meditar em casa, você de casa também que está assistindo esse propósito aqui, você pode depois estar meditando em 1 de João, capítulo 2, versículo 1. Tiago, capítulo 4, versículo 12. Romanos, capítulo 9, versículo 28. Sofonias, capítulo 1, versículo 14. E João, capítulo 7, versículo 37. Tá? Se você quiser depois meditar nessa palavra, são versículos muito fortes falando sobre esse propósito aqui. Na parte de baixo aqui, vai dizer assim, ó, 1 Samuel 24:15. Diz assim a palavra de Deus. O Senhor, porém, será o que, pessoal? O juiz. E julgará entre mim e ti. E verá, e advogará a minha causa. E me defenderá da tua mão. Olha que coisa forte. Olha a explicação desse versículo aqui embaixo, pessoal. Vai dizer assim, ó. O rei Davi, certa vez, teve uma oportunidade que todos diriam, é uma oportunidade de ouro. Davi ainda não era rei e estava vivendo como foragido, pois o rei Saul queria matá-lo. Certo dia, o rei Saul entrou justamente numa caverna onde Davi e seus companheiros estavam escondidos. Era a oportunidade de Deus na vida de Davi. Os próprios companheiros diziam, olha o que os amigos de Davi falavam para ele. Eis aqui o dia do qual o Senhor te diz, eis que te dou o teu inimigo, aonde, pessoal? Nas tuas mãos, e fare-eis como te parecer bem aos seus o quê? Caramba, que coisa forte, hein? Então, só para a gente entender, Davi estava sendo perseguido por Saul. Era uma perseguição, Davi não era rei ainda, tá? O rei ainda era Saul. Ele começa a sofrer uma perseguição, ele começa a ser perseguido pelo rei Saul. Essa perseguição, quando Davi está dentro de uma caverna, com os seus amigos, né, aqueles que estavam com ele, o Saul vai entrar na caverna, irmãos. A Bíblia diz para fazer as suas necessidades. Ele entra sozinho, não sabia que Davi estava lá. O Saul fala, ó, fica todo mundo aqui fora. E está entrando na caverna. Quando ele entra, quem é que está dentro da caverna? Davi. Davi está lá escondido com seus homens. Quando o Saul chega, diz que foi fazer as suas necessidades. Quando ele chega naquele momento, irmãos, os amigos de Davi falam para ele, olha aí, Davi, olha só, Deus deu essa oportunidade na tua mão para você matar Saul. Agora é a hora de você tirar a vida de Saul, vai acabar o seu problema. Mata agora esse homem, acaba com a vida dele. Davi não fez. Davi ele chega a cortar a orla, né, de Saul, diz a palavra. Só que naquele momento, irmãos, ele não se sentiu confortável de fazer aquilo. Eu pergunto a você, será que se ele tivesse matado Saul aquele dia, tivesse dado ouvidos para os seus amigos, será que ele seria rei depois? A gente tem que ter um certo cuidado de quem você está ouvindo por aí, de quem você está escutando por aí. Essa frase que Deus mandou te dizer, já falei, tem que ter cuidado. Tem que ter um certo cuidado, porque peraí, Deus mandou dizer, eu saí agora do culto. Deus podia ter falado comigo no culto. Eu vou para o culto na quarta-feira, eu vou para o culto na sexta-feira, eu vou para o culto no domingo, na segunda-feira na prosperidade. Eu venho para o culto também. Então, Deus mandou me dizer, não que Deus não possa enviar alguém falar com você, mas tem que saber se realmente é Deus. Amém, pessoal? Você vê que Davi aqui não deu ouvidos, não.
Os amigos dele falaram, ó, Deus não é na tua mão, tá aqui, ó, é seu, tá na sua mão, agora é só você pegar e acabar com a vida dele agora. Acaba com Saul, os seus problemas serão resolvidos agora. Mas ele não deu o quê? Não deu ouvidos. Então tem que ter um certo cuidado, pessoal, desse negócio que Deus mandou dizer, Deus enviou uma palavra para você aqui, cuidado. Deus fala com você na palavra de Deus também. Amém, Jesus? É aqui que ele fala com você, isso aqui é uma comunicação, irmãos. Quando você está orando, você está falando com quem? Com Deus. E quando você está lendo a Bíblia, ele está falando com você. Amém, pessoal? Então aqui está a comunicação, tá? Tem que ter um certo cuidado nesse negócio de dar ouvidos. Cuidado com isso. Cuidado com o que você está dando ouvidos o tempo todo aí afora. Vamos lá, continuando aqui, vamos ver a atitude de Davi. Diz assim, ó. Mas ele não se deixou enganar pelas circunstâncias e verdadeiramente entregou tudo nas mãos de quem? Nas mãos de Deus. Olha a importância de entregar tudo nas mãos de Deus, pessoal. Vai dizer mais aqui, ó. O jovem Davi sabia honrar a Deus. E esse deve ser sempre o nosso objetivo. Outra coisa importante a observar é a fé real. E não o que, pessoal? E não mental. A gente tem que ter um certo cuidado com isso, tá, pessoal? A gente tem que ter um cuidado com isso. Tem gente que está com uma fé, parece que é, né? Não é uma fé real. Parece que é uma fé que é só mentalmente. A gente tem que alimentar essa fé para se tornar uma fé real conosco. Não se tornar uma fé que qualquer coisinha, qualquer probleminha já se abala. Não, tem que ser uma fé real. Tem que ser uma fé que você está alicerçado sobre a rocha ali. Quem está entendendo? Tem que ser a fé verdadeira. Qualquer coisa, tem crente, irmãos, que, desculpa a expressão, mas não sabe sofrer. Qualquer probleminha que passa já quer, né, como diz os mais novos, né, já quer chutar o balde. Já quer jogar tudo pro alto. Enfrentou um probleminha, uma coisa, fez uma coisinha assim, por que a pessoa tá, meu Deus, não aguento mais isso. Calma. Caramba. Fala pro seu irmão do lado, calma. Isso. Tem que ter calma. Parece que uma coisinha assim, a pessoa fica desesperada, meu Deus, e agora? Como é que vai ser? Não, para com isso, irmão. Calma. Tem gente que se desespera à toa. Você conhece alguém assim da sua família? Se desespera à toa? Uma coisinha assim, mas faz uma coisa, não parece que vai morrer. Parece que acabou a vida. Tem pessoa que às vezes passa um negócio, a pessoa fala assim, agora acabou, minha vida acabou, já era. Não, meu dia hoje está péssimo. Às vezes foi só uma coisa no dia que aconteceu. Às vezes você saiu de casa, aí daqui a pouco, olha você lá, o pombo, né, jogou. Quem já aconteceu isso com você? Saiu de casa, o pombo veio e você, a pessoa olha, agora acabou meu dia. Não era nem para ter saído, acordei com o pé esquerdo. Quem já escutou isso? Tem gente que torna assim, caramba, irmãos, calma. Foi só uma coisa no dia, no outro seu dia não está ruim. Foi só uma coisa que aconteceu. A gente tem que ser mais paciente, irmãos. Então, a gente tem que saber honrar a Deus. Esse é o objetivo. Como é que eu vou honrar a Deus? A primeira coisa é você crer. Tem que acreditar nele. Tem que crer. Tem gente que não crê mais em Deus, né? Tem gente que não acredita. Tem gente que não quer ser nem mais dizimista. Pastor, poxa, eu estou passando uma luta, uma batalha dentro de casa, eu vou continuar sendo dizimista? Tem gente, quando tem uma enfermidade, para de ser dizimista. Pastor, eu estou passando uma enfermidade dentro de casa. Se fosse real mesmo esse negócio de dízimo, eu não estaria passando por isso. Tem gente que se desespera, irmãos. E aí começa um erro atrás do outro. E a coisa parece que vai só piorando. Entende? Então, a importância de você ser fiel a Deus. Tem gente que não pode acontecer lá dentro de casa, eu não vou mais orar não. Quanto mais eu oro, mais perturbação acontece. Mais a minha família parece que fica, né, prejudicada. Calma. Deus está tratando a sua família. Eu falei no início, eu falei com vocês. O meu filho está passando uma luta, pastor. Minha filha está passando uma luta. Meu neto, meu bisneto, né? A minha família está passando uma batalha. Por que será que está passando isso? Porque tem que passar. Porque quanto mais Deus vai moldando essa pessoa, mais aquela pessoa vai entendendo a importância de seguir a Deus, de servir a Jesus. Amém, pessoal? Tem que estar com isso aí. Então, não tenha só uma fé mental, tenha uma fé real.
tá? Qualquer probleminha, já, meu Deus, minha vida tá ruim, calma. Tem uma fé real, não deixa o problema te abalar também, tá? Você tem que aprender a honrar a Deus, assim como todos nós. Amém? Vamos lá. Outra coisa importante a observar é a fé real e não mental. E diz assim, ó, sem essa fé, ninguém poderá o quê? A honrar a Deus. Mas isso fica para o próximo estudo, amém? É o que eu vou falar com você na semana que vem. Então entenda, pessoal, como diz aqui na nosso estudo, né? Se você não tiver fé, você não vai conseguir honrar a Deus. Por quê? Em Hebreus 11:6 vai dizer, nós lemos a Bíblia lá. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Não tem como agradar a Ele. Então, se você quer realmente ter o objetivo de honrar a Deus, honrar ao Senhor, né? Estar sempre honrando a Deus, nos seus propósitos com Deus, você tem que ter essa fé, irmãos. Tem que se colocar essa fé, e não é uma fé mental. Não é se enganar, tá? Mas é uma fé que você coloca a sua fé em ação. Aconteceu um problema, põe a fé em ação. Aconteceu uma dificuldade, uma coisa grande aconteceu dentro de casa. Nunca passei isso na minha vida. É hora de você colocar a sua fé em ação. Não é para você vir à igreja? Sim ou não? É para isso, irmãos. Para que a gente vem na igreja escutar a palavra de Deus? Para que você vem para cá escutar o pastor? Não é esse pastor gordinho? Para que você vem aqui escutar a palavra? Na hora que acontecer algo com você, você colocar o que foi ensinado, colocar em prática. Senão não adianta. Entendeu? Não vai adiantar. Eu leio a palavra de Deus para quando acontecer alguma coisa, eu colocar a fé em ação. Eu colocar a fé em prática. Ontem uma jovem estava contando um testemunho da nossa igreja. E ela contava que a história de Jó, parecido com a história de Jó. E ela falava que ela passou uma luta na vida dela. Ela é professora, inclusive, da grade da nossa grade, nosso estudo que tem da nossa igreja. E ela contava que ela sofreu um acidente. Ela estava na rua e o carro foi, pegou ela. E algumas pessoas começaram a contestar, porque ela é uma serva de Deus, temente a Deus. E ela começou a contestar. Ela não. As pessoas começaram a contestar. Por que ela passou por isso tudo? Ela disse que uma aluna começou a falar isso. Por que ela está passando por isso? Puxa vida, é uma serva de Deus, sempre andou nos caminhos de Deus, sempre andou nos caminhos do Senhor. Por que agora ela passou por isso? Por que aconteceu isso com ela agora? Meu Deus, não dá para entender. E aí a jovem falou que Deus falou assim no coração dela. Por que você está contestando isso? Nem ela que sofreu o acidente está contestando e você está contestando. Olha como é que Deus fala, irmãos. Aí a jovem falou que ficou assim, assustada com Deus falou, né? E aí foi falar com a professora que tinha sofrido acidente. Professora, Deus falou comigo assim, 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 e perguntou para mim por que eu estou contestando. Se nem você está contestando. E a professora falou para ela, é verdade. Sabe por que eu não estou contestando? Porque o que eu passei, só Deus sabe por quê. E eu sei que tem um propósito. Tudo na vida tem um propósito. Eu vou passar, eu vou dar o meu testemunho e Deus vai me honrar em nome de Jesus. Amém, pessoal? E honrou. E honrou. Então entenda a importância de você continuar firmado com Deus. Não fique se vitimizando. Por que eu estou passando isso? Por que eu estou passando essa aflição? Cuidado, que você pode estar tendo uma fé apenas mental. Tem que ter uma fé verdadeira com Jesus Cristo. Amém, pessoal? Tenha uma fé verdadeira. Não desista de orar, de lutar. Não desista de ter a sua fé agarrada em Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Honre a Deus, honre a Jesus. E você vai receber a vitória. Amém, pessoal? Vamos aplaudir a Jesus que Ele merece. Esse Deus é poderoso, Ele não falha. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Bom, você de casa, Deus abençoe você. Que você possa acompanhar esse estudo aqui, as 9 lições, em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe. Fique com Deus. Glória a Deus, pessoal.